Graça e paz, amados, mais uma vez estamos de volta com o Manar Podcast. E no tema de hoje, vamos falar sobre o que é mais importante, orar ou ler a Bíblia. Eu sou o pastor Israel e esse é mais um vídeo do Manar Podcast. Uma pergunta comum entre muitos cristãos é: o que é mais importante, orar ou ler a Bíblia? Alguns dedicam muito tempo à oração, mas quase não estudam as Escrituras. Outros conhecem profundamente a Bíblia, mas negligenciam uma vida de oração. A resposta bíblica é que não devemos colocar essas duas disciplinas em competição. Porque assim como um pássaro precisa das duas asas para voar, a vida cristã saudável também precisa e depende tanto da oração quanto da leitura da palavra de Deus. Uma fortalece a outra, uma dá apoio à outra, e ambas são indispensáveis para o crescimento espiritual. No tema de hoje, ou no programa de hoje, nós vamos abordar esse tema falando, em primeiro lugar, Deus fala conosco através da sua palavra. A Bíblia, ela é a revelação de Deus. Ela é a fonte do conhecimento espiritual, do conhecimento do seu caráter, do conhecimento da sua vontade e do conhecimento das suas promessas. O salmista declara lá no Salmo 119, 105, quando ele diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, aqui o salmista declara que a palavra, ela é lâmpada para os pés e luz para o caminho. Sem ela, caminhamos na escuridão das opiniões dos homens, na escuridão dos nossos próprios sentimentos. Muitos desejam ouvir a palavra de Deus, mas deixam a Bíblia fechada. Só utilizam a Bíblia no momento em que vão para a igreja, ou mesmo no momento de culto doméstico. O Senhor continua falando principalmente por meio das Escrituras Sagradas. Se queremos saber o que Deus requer de cada um de nós, devemos buscar a palavra, como fez o salmista. E nós temos uma série de estudos sobre o Salmo 119, que eu recomendo a você que assista. Nós temos aqui todos os vídeos de todo o capítulo, tá certo? Então, eu convido você a assisti-los, porque você vai crescer muito espiritualmente nesse sentido. Quem negligencia a palavra de Deus, ele corre o risco de construir uma fé baseada nas emoções e não na verdade bíblica. A segunda lição que nós devemos aprender para tanto buscar a oração quanto a palavra é que nós falamos com Deus por meio da oração. Veja, se Deus fala conosco pela Bíblia, nós respondemos pela oração. Então, a oração, ela é a forma como nós nos comunicamos com Deus. Quando os discípulos pediram: Senhor, ensina-nos a orar, Jesus, ele mostrou que a oração, ela é parte essencial
da vida do discípulo. Ora, não é apenas apresentar pedidos, não é apenas dizer o que você precisa. A oração é adorar, é confessar os seus pecados, é agradecer, é interceder pelas pessoas que estão ao nosso redor, a interceder pelas nossas condições, é desenvolver comunhão verdadeira com o Pai eterno. Uma Bíblia sem oração, ela pode produzir conhecimento sem intimidade. Uma oração sem a Bíblia, ela pode produzir uma fé superficial e sem direção. Olha, a palavra de Deus, ela nos ensina que a oração e a leitura da palavra, elas andam juntas. Andam juntas. Ao longo da história bíblica, nós vemos exemplos de grandes homens e mulheres de Deus, verdadeiros servos de Deus, que cultivaram essas duas práticas. Jesus conhecia profundamente as Escrituras e mantinha uma vida constante de oração. Os apóstolos afirmavam que se dedicavam à oração e ao ministério da palavra. Essas duas disciplinas se completam, se complementam. A Bíblia orienta nossas orações e as orações ou a oração prepara nosso coração para compreender e obedecer a palavra de Deus. Precisamos entender isso. Quanto mais conhecemos as Escrituras, melhor sabemos como orar. Porque quanto mais oramos, mais desejamos conhecer a Deus por meio da sua palavra. Agora, existe uma questão que é importante nós frisarmos. O equilíbrio produz a maturidade espiritual. O cristão maduro, ele não escolhe entre oração e Bíblia. Não. Ele valoriza ambas as disciplinas. A palavra fortalece a fé, ela corrige erros e revela a vontade de Deus. A oração, ela fortalece o relacionamento, aumenta a nossa obediência ao Senhor, a nossa dependência de Deus e nos conduz à perseverança. Estão entendendo até aqui? Quando essas duas disciplinas fazem parte da rotina cristã, elas mostram como crescemos em discernimento, em santidade, em adoração, em comunhão com Deus. Por isso é importante nós falarmos sobre esse assunto. Parece um tanto quanto óbvio, mas muita gente negligencia e precisa ouvir dessas palavras. Perguntar o que é mais importante entre orar ou ler a Bíblia é semelhante a perguntar o que é mais importante para viver: respirar ou se alimentar? Estão entendendo? Então precisamos dos dois. Deus fala por sua palavra, nós respondemos com a nossa oração. A Bíblia sem oração não gera a intimidade com Deus. A Bíblia sem oração, ela pode gerar informações, mas não transformação. A Bíblia, ela está sempre a nos informar a maneira como Deus quer que nós vivamos nesse mundo. E a oração, muitas vezes oração sem a Bíblia, o que é que ela produz? A
sinceridade sem fundamento. Veja só como isso é importante. Cristo nos chama para uma vida de comunhão completa com Ele. Cristo nos chama para uma vida de intimidade com Ele. Que cada dia reservemos tempo na nossa agenda corrida para ouvir a voz de Deus, para buscarmos nas Escrituras o conhecimento para crescermos na graça e no conhecimento do Senhor Jesus e a Ele em oração. Assim nossa fé será fortalecida, o nosso caráter será transformado e nossa caminhada refletirá cada vez mais a imagem do Senhor Jesus em nossas vidas. E é isso que é importante, amados. Veja, é isso que é a coisa mais importante que nós fazemos aqui nessa terra. Então, busquemos ao Senhor através da oração, através da leitura da palavra. Leia um versículo por dia, um capítulo por dia, ou um capítulo em 2 dias. Você vai sentir ao longo do tempo o seu crescimento espiritual. E ore ao Senhor. Antes de ler a Bíblia, ore ao Senhor pedindo discernimento para compreender aquilo que a palavra de Deus te revela. E após a leitura, ore de novo, agradecendo a Deus pela oportunidade que Ele nos tem dado de podermos ler a sua palavra, de poder meditar na sua palavra e nos preparar para termos um encontro com Ele por toda a eternidade. Se o vídeo de hoje, nesse podcast, te ajudou de alguma forma, fale aqui embaixo nos comentários. Diga o que você está sentindo. Mostre que é importante para você crescer espiritualmente. E assim sendo, nós nos encontraremos no nosso próximo podcast.